Olá, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, que é sobre um assunto que para mim tem um toque muito especial. Vamos falar sobre idealismo. O trabalho que eu faço, o trabalho que todos nós de Nova Acrópole fazemos, é um trabalho de idealismo. Para mim é uma satisfação muito grande explicar um pouco mais para vocês o que nos motiva. Nós somos, em todo o mundo, Nova Acrópole é uma escola de filosofia à maneira clássica, filosofia prática, vivencial, filosofia que forma em valores, e somos todos voluntários. Trabalhamos por idealismo. O que é ser um idealista? É quase que como explicar o tecido, a tessitura da nossa vida, e para mim é uma grande satisfação compartilhar isso com você. Nós vivemos uma certa mecanicidade hoje em dia, onde o aprendizado está muito associado a know-how, saber como fazer as coisas. Para um idealista isso é pouco. Ele necessita saber por quê, para onde, em função de quê. Ou seja, para que o seu trabalho soma, onde ele quer chegar com tudo isso. E o verdadeiro idealista necessita que por trás de todas as suas atividades haja algo maior do que a mera sobrevivência. Haja algo de vida real, legítima, haja algo que possa ser fator de soma para a humanidade. Ou seja, todo idealista necessita visualizar na sua vida uma ascensão a uma herança, a algo que ele presenteia ao mundo, a mensagem que ele veio deixar por aqui. E essas são reflexões que são base. Se vocês considerarem todas as palestras que temos aqui no canal, não há nenhuma delas onde não tenha por trás essa ideia. O que queremos atingir com tudo isso? Queremos ser fator de soma para a humanidade. Queremos deixar o mundo um pouquinho melhor do que o encontramos. Então vamos tecer algumas considerações a esse respeito nesse nosso pequeno bate-papo. Do ponto de vista filosófico e idealismo, é difícil você localizar onde ele surgiu. Bom, fala-se muito do idealismo platônico, é claro. Platão, com a sua teoria das ideias e também, inclusive, com a sua colocação do mito da caverna, que é um bom exemplo, ele mostra muito claramente a sua visão idealista. Mas não começa aí. É difícil imaginar que momento um ser humano colocou como meta algo maior do que a vida física. Nós vamos ver isso já muito presente, por exemplo, dentro da Vedanta indiana de Shankaracharya. Vemos isso presente, insinuado dentro do poema da deusa de um pré-socrático como Parmênides. Vamos ver isso dentro de uma tábua de esmeralda egípcia, no princípio da correspondência, no princípio do mentalismo, ou seja, que as coisas existem acima e que vivemos no mundo para fazer com que o mundo corresponda ao seu modelo no plano das ideias. Aí você vai caminhando na história da filosofia ocidental, vamos bater com o idealismo alemão, vamos bater com o pensamento de Immanuel Kant e, sobretudo, a fenomenologia do espírito de Hegel, onde isso é fortemente exposto e fundamentado na obra desse grande escritor. E por aí vai. Existem certas nuances, nós não podemos dizer que todas essas visões idealísticas são idênticas, mas que têm um bom número de pontos em comum. Quais são esses pontos? Basicamente, considera-se que esse mundo concreto, ele não é real. Ele é uma experiência programada para que nós possamos obter um certo grau de consciência. Que existiria um plano real. E nesse plano real você pode chamá-lo de plano das ideias, platônico, ou de um plano espiritual, como dizia Hegel, um plano idealístico, onde as ideias, para os indianos, era Mahati, a grande mente cósmica, onde a ideia de todas as coisas existe, precede as coisas. E mesmo que não existissem as coisas, as suas ideias morariam ali, esperando uma oportunidade de concretização. Ou seja, a coisa mais real que tem no mundo seria uma ideia. Porque a sua sombra no mundo material, que como diz o mito da caverna, esse mundo material são sombras, são passageiras. É um mundo muito volátil, onde as coisas são e deixam de ser. Vamos olhar um pouco a visão de Parmênides. Aquilo que é não pode deixar de ser nem no tempo, nem no espaço. Se deixou de ser, é porque nunca foi, era uma mera sombra. E o que no mundo material não deixa de ser? Então nós viveríamos aqui em função de sombras, que é um erro. Não deveríamos dar às sombras o status de realidade, porque senão ficamos presos a coisas tremendamente passageiras. Isso é uma fonte de frustração e de tristeza constante. Diz a tradição indiana, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti.
Não existe nada no mundo material que não vá ser tirado de nós. Nem mesmo isso aqui. Um dia será devolvido à natureza que o emprestou para nós. Ou seja, nem isso é realmente nosso. Portanto, segundo essa visão de várias correntes filosóficas, nada no mundo material, passageiro, ilusório, é real. Esse mundo seria um reflexo de um plano espiritual, um plano das ideias, onde a ideia de cada coisa foi criada. Então você imagine, Platão falava de uma mesa, uma cadeira, que um marceneiro cria primeiro no plano das suas ideias e depois ele pega a madeira e organiza segundo aquele modelo mental. Agora, se ele é muito hábil, um bom marceneiro, vai criar um objeto muito parecido com aquele modelo que existe na sua mente. Se não é, vai criar algumas distorções. E ele vai se aperfeiçoando ao longo da sua carreira de marceneiro, para fazer com que esse objeto fique cada vez mais parecido com a ideia que o gerou, até que os dois se encontrem num ponto, onde a ideia e o seu reflexo sejam idênticos, onde os dois se abracem, como numa estrela de 6 pontas. Ou seja, a evolução, segundo esse modelo de pensamento, seria correr atrás da ideia que nos gerou. E todas as coisas no universo possuem uma ideia que as precede como ser físico. Ou seja, antes que existisse uma planta, haveria ideia planta. Antes que existisse o animal físico, haveria ideia animal. Antes que existisse o homem físico, havia ideia homem. Bom, quanto a plantas, quanto a animais, como eles são tutelados pela natureza, eles cumprem da melhor maneira possível, porque não tem opção de desviar. Uma planta não tem a opção de não querer fazer fotossíntese. Ela é tutelada pelas leis da natureza e corresponde o mais perfeitamente possível a essa ideia que a gerou. Um animal também não tem como optar num determinado momento, eu não quero mais ter instintos. Ele é tutelado pelas leis da natureza, e não tem muito como fugir disso. Agora, a partir do momento em que o ser humano conquista a consciência reflexiva, conquista algo que pode ser enunciado como a lei do livre-arbítrio. Ele pode entender o ideal humano, mas ele tem o direito de optar se quer ou não corresponder a ele. Ele pode viver inerte como uma pedra, simplesmente buscando energia como uma planta, ou simplesmente correndo atrás de instintos de sobrevivência e perpetuação da espécie como um animal. Ou pode realizar o destino de um ser humano, aquilo que na Índia se chama de Dharma humano. Segundo essas tradições, a máxima perfeição de cada coisa é o seu ideal. E, portanto, os seres evoluem correndo atrás da sua máxima perfeição. O ser humano tem esse fator complicador. Às vezes ele não visualiza o que é o seu ideal, ou visualiza e não acha que isso seja interessante para ele. Então desvia para várias direções e sofre várias deformidades. Quando olhamos às vezes um ser humano, a sua única tônica é a ambição, está buscando energias. A sua única tônica é uma busca prazerosa de instintos, é uma visão animal. Ser humano é uma opção. O ser humano é um ser em construção, responsável pela própria construção. Daí vem essa ideia do livre-arbítrio. Para que o ser humano possa se realizar, entendam bem, dizem que o ápice do ser humano, como para a planta, é fazer uma boa geração de energia, porque ela é a base da cadeia alimentar, como para um animal é ter uma boa técnica de sobrevivência e perpetuação da espécie, o ideal do homem seria o ápice que ele pode atingir de valores, virtudes e sabedoria. Portanto, nós poderíamos mensurar o tempo humano quando o homem vai se aproximando desse ideal, vai se aproximando daquilo que a natureza espera de um ser humano. Daí nós vamos entrar na mitologia e fazer 1000 considerações sobre isso. Disse, por exemplo, que o homem sai de Cronos, o tempo, e entra na dimensão de Zeus, no Olimpo, quando ele vai superando esses obstáculos que o separam do ideal humano. Ou seja, se um ser humano passa o tempo e ele não cresce, não dá um passo em direção a valores, virtudes e sabedoria, não houve tempo real para ele, só houve tempo de relógio. Ele está sobrevivendo, mas não vivendo como ser humano. E daí muitas considerações filosóficas podem ser tecidas. Ou seja, a realidade de cada coisa está no plano sutil, o seu referencial. E todas as coisas correm atrás do seu referencial. Agora imagine você, seguindo um pouco aquele princípio bíblico do pelas vossas obras vos conhecerei.
Eu posso fabricar para vocês um lápis e fazer esse lápis com a expectativa de que ele seja o mais resistente possível, tenha uma escrita bela, firme, ou seja, uma série de qualidades, o máximo de qualidades que eu posso imaginar quanto a um lápis. Se eu fabrico buscando esse ideal que eu estabeleci de um lápis, eu posso dizer que sou uma idealista. Agora, se eu procuro fazer o lápis de menor custo possível, para que ele me dê o maior retorno em termos de lucro, quero apenas o retorno e não a utilidade que ele pode ter para você, eu posso dizer que eu sou uma utilitarista ou uma materialista. O que é interessante que você pode perceber é que quando um homem busca em si próprio o ideal humano, em geral ele é aquele que na sua ação pelo mundo busca o ideal em tudo que faz. Então você vai encontrar o lápis ideal, a mesa ideal, a casa ideal. É muito provável que esses produtos sejam realizações de um homem que busca em si mesmo o ideal. Voltando à frase cristã, pelas vossas obras vos conhecerei. Nós olhamos à nossa volta e percebemos que as coisas tendem muito a uma lei do menor esforço e o maior retorno. Menor investimento para o maior lucro. Olhando para um mundo como esse, nós percebemos que provavelmente aí não existe um rastro de um homem idealista. Ele se torna cada vez mais escasso, ele se torna cada vez mais difícil. Então, alguns elementos que nós podemos perceber que o idealismo, a compreensão dele e a colocação disso como uma meta importante a ser buscada, seria um referencial muito importante para o nosso dia atual. Não apenas as nuances do idealismo alemão, mas o que o idealismo poderia fazer por mim? A natureza espera que as pedras sejam pedras, que as plantas sejam plantas, que os animais sejam animais e que os homens sejam homens. E quando um ser deixa de buscar o seu ideal, deixa de ocupar o seu lugar na natureza, e esse vácuo que se produz é um elemento de desajuste, porque tudo aquilo que sairá das suas mãos também não caminhará em direção ao ideal. Portanto, a ausência de homens é um fator de desajuste dentro da natureza. A ausência de seres humanos que tenham como meta um aperfeiçoamento constante para chegarem à melhor expressão das suas possibilidades enquanto seres humanos. As metas são outras. É construir 1000 coisas e não construir a si mesmo. Quem busca construir a si próprio como um verdadeiro ser humano é um idealista. Então, retomando a ideia que vimos até agora, o idealista é aquele que crê no ideal humano e sempre o busca, ou seja, ele tem um ânimo de aperfeiçoamento constante e não perde a sua meta, sabe para onde está caminhando. O principal atributo desse ideal humano, que nós podemos considerar como tratado assim ao longo da história, é a busca da unidade. Percebam que coisa curiosa, quando alguém faz uma grande teoria científica, quando alguém cria uma grande inovação tecnológica, o que ele fez foi conquistar a unidade de algo que antes estava separado. Você junta diferentes teorias, junta diferentes observações e cria aí uma nova apreciação, uma nova hipótese científica, ou você junta um monte de elementos que estavam soltos na natureza e faz com que eles trabalhem em conjunto para uma nova aplicação prática, junta diferentes cores, faz um quadro, junta diferentes instrumentos com um material, faz aí uma escultura, e por aí vai. Ou seja, os criadores de coisas válidas, em geral, são aqueles que unificam algo que antes estava separado, que é uma cópia da natureza. A natureza unifica hidrogênio com oxigênio, produz água, unifica células, produz tecidos, órgãos, um corpo humano. O sentido de evolução da natureza é a unidade. E os grandes criadores da história da humanidade também lograram um patamar de unidade não alcançado até então. Por que unidade? Unidade é um atributo por excelência de Deus. Platão já falava que o bem é aquilo que une, porque caminha para a grande unidade. Se você considerar o próprio conceito de Deus, não teológico, mas um conceito filosófico, é um ser que abarca todas as coisas, ou seja, é absoluto, é uno, é aquele ser onde todas as coisas se justificam, se harmonizam, encontram o seu lugar. Algo que estivesse fora dele o limitaria, faria com que ele perdesse o seu caráter absoluto. Seriam os dois relativos, ele e o outro. Portanto, nada pode estar fora dele. Deus é uma realidade, uma ideia altamente integrativa.
Todas as coisas se unem e se harmonizam ali. Por isso Platão dizia que, ao caminhar para esse referencial, nós também vamos harmonizando e integrando as coisas, dentro e fora. E isso seria a ideia do bem. Tá? Então ele é um grande unificador. Então, por trás de todas as pegadas desse ser no mundo, haveria um certo rastro de unidade. Percebam que as coisas que achamos belas, não há nada que sobre, nada que falte nelas. Um belo pôr do sol, não falta nenhuma cor, não sobra nenhuma tonalidade, ele é perfeito. Aquilo em que não falta nem sobra nada é um ser uno, é uma pegada do absoluto na manifestação, no meio do relativo. Portanto, essa busca idealística é uma busca de cada vez mais integrar todas as coisas, é uma busca de unidade. Se vocês imaginarem, por exemplo, uma pirâmide, todos nós, por diferentes, inúmeras faces, crescendo como seres humanos, tendemos a nos aproximar cada vez mais da unidade, que unifica todos os caminhos lá na ponta. E, consequentemente, também tendemos a nos aproximar mais uns dos outros. Quando olhamos à nossa volta e vemos que vivemos um caminho desintegrador, onde é ou eu ou você, não cabemos os dois no mesmo mundo, onde vamos separando, apartando coisas de nós, isso é comportamento de quem está descendo a pirâmide e não subindo. Porque na descida os seres se afastam, na subida se unem. Isso é uma evidência geométrica para que vocês tenham uma noção. Então, o ponto de evolução de todos os seres, não apenas a humanidade, seria a busca de uma unidade progressiva, de unificar possibilidades, unificar ferramentas, no caso humano, unificar a sua consciência de si mesmo com a consciência do mundo à sua volta, que é uma das virtudes mais necessárias que precisamos desenvolver, empatia. Entender que o mundo todo tem os seus aspectos válidos, que tem tanto direito de estar aqui quanto eu, aprender a colocar-se no lugar do outro e englobar dentro da sua consciência todos esses inúmeros pontos de vista, ou seja, a empatia seria uma das virtudes que servem à subida do homem em direção ao ideal humano. A fraternidade, a abolição de qualquer forma de egoísmo, tudo isso faria parte do caminho humano em direção à unidade. A unidade humana, o ápice de possibilidades humanas. Um ser pleno de valores, virtudes e sabedoria, que é o ser em maior perigo de extinção na história. Porque não adianta preservarmos a natureza, não adianta preservarmos uma espécie animal se não preservamos a condição humana. Se você preserva a condição humana, tudo será dado por acréscimo. Agora, num mundo onde escasseiam homens, não pensem que as florestas serão preservadas ou que alguma espécie animal será preservada. Então somos uma parte, uma peça importante dentro da natureza que precisa ser integrada e que para isso precisa encontrar dentro de si esse espírito integrador, esse espírito de busca da unidade. O bem une. Conseguimos harmonizar as nossas subestruturas internas para que elas trabalhem numa única direção. Já pararam para pensar sobre isso? Quando eu caminho em direção a um objeto, eu digo, pernas, me levem lá. E elas me levam. Agora, se eu digo emoções, sentimentos, gostem disso porque é válido, nobre, bom, eu não tenho controle sobre as minhas emoções e os meus sentimentos. Eles vão em qualquer direção. Se eu digo pensamentos, concentre-se nisso, porque eu preciso entender com profundidade. Ele vai para qualquer direção e não tenho controle. Imaginem o quanto teríamos de potencial se pudéssemos controlar as nossas emoções, os nossos pensamentos, todos os nossos veículos, assim como controlamos as nossas pernas ao caminhar. Todas as subestruturas humanas harmoniosas em direção a uma única meta, assim como todas as peças do seu carro estão harmonizadas para te levar ao ponto que você elegeu como ponto de chegada. Então são elementos que o homem vai conquistando à medida que caminha para o referencial humano. Uma maior harmonia interna e, consequentemente, uma maior harmonia externa. É capaz de ver cada coisa como ela é, colocando-se no lugar das coisas e não apenas olhando e pensando para que isso me serve. Isso é um elemento interessante, né? Parar de olhar para as coisas e pensar para que elas me servem. E começar a olhar e dizer como eu posso servir a elas. Porque elas também são parte de mim. O fato de que as coisas se realizem é fundamental para a minha própria realização. Todos nós somos como peças de um único quebra-cabeça. Somos partes de uma unidade.
Sabemos as consequências desastrosas dentro do corpo humano quando uma célula resolve pensar apenas em si própria. E não somos capazes de transplantar essa mentalidade para dentro das nossas vidas. Então, para os indianos, isso era o conceito do Dharma. O Dharma é a grande lei que leva todos os seres de volta para a unidade, que ajuda todos os seres a caminharem em direção ao ideal que lhes é próprio. O Dharma é o braço de Deus estendido sobre o cosmos. É o caminho de aperfeiçoamento de todos os seres em relação à ideia que os gerou. E dentro de todos os seres há uma ânsia por realização, por completude, pela felicidade que lhes corresponde. Ou seja, o homem encontra a sua verdadeira felicidade sendo humano, a planta sendo planta, o animal sendo. A realização de cada ser reside na sua identidade. Enfim, isso daria muitas palestras, muitos assuntos para abordar. Vocês vão ver algumas colocações, por exemplo, de Platão. Eu gosto particularmente quando ele, na República, ao longo de todo o livro, ele trabalha na construção de uma cidade imaginária, a sua república, a sua coisa pública, a sua cidade ideal. Quando ele conclui isso de uma forma lógica, ele fala para os jovens que participam do diálogo. O seu personagem, Sócrates, o faz, né? Vocês veem, isso é uma cidade ideal. Ela é lógica, ela é possível. E os jovens argumentam, sim, ela é lógica, é possível, mas não existe em lugar nenhum, Sócrates. Ele responde, se ela existe no plano das ideias, se ela é uma realidade no plano das ideias, mais cedo ou mais tarde existirá aqui. Quando as coisas preexistem no plano das ideias, elas tensionam a realidade para vir à vida. Ou seja, se não existe uma cidade assim, um dia haverá. Mas uma vez que você entende essa ideia de uma cidade ideal, você pode desde agora sentir-se cidadão dela e só às suas leis obedecer. Uma vez que essa cidade já tem no mundo cidadãos leais a ela, o caminho de plasmação, de concretização desse sonho se torna cada vez mais próximo. Ou seja, uma realidade no plano das ideias garante mais do que alguma coisa projetada no mundo, que é passageira. Uma realidade no plano das ideias necessariamente fará presença no mundo. E se nós a entendemos e nos relacionamos com ela e vivemos, nós já estamos preparando o caminho para que ela venha ao mundo. Seja lá onde for que você viva, você pode se comportar como o cidadão de uma cidade ideal. Immanuel Kant também, no momento da sua fundamentação, dos fundamentos da metafísica dos costumes, ele diz o seguinte: se você quer me provar que alguma coisa é possível, não me venha com exemplos práticos. Eu vi, fulano me contou, alguém esteve na presença disso, porque os exemplos práticos sempre são passíveis de ter caído em engano, de terem sofrido algum engano. Não adianta você dar 1000 exemplos de que algo foi visto, ouvido, presenciado por seja lá quem for. Prove-me que isso é possível no plano das ideias. Que se algo é possível no plano das ideias, é nobre, é bom, é uma ideia lógica e que agrega valor ao mundo, ainda que ninguém tenha visto, ainda que nunca tenha estado aqui, um dia estará. Porque as ideias são a coisa mais real do mundo e um dia elas se manifestarão aqui. Agora perceba bem, porque essa é uma visão, esse idealismo é uma visão que é muito sujeita a vários erros. O primeiro deles é acreditar que o mundo não é real, portanto eu não preciso considerá-lo. Isso é uma loucura. O mundo seria uma ilusão programada, como dissemos no início, para que a nossa consciência evolua, mas ele não é de forma alguma desprezível, nem pode ser desconsiderado. É como se você estivesse dentro de um joguinho, na minha época era o War. Nós sentávamos lá, colocávamos aqueles tanques, aqueles aviõezinhos de plástico, sabíamos que tudo aquilo era uma ilusão, que aquilo tudo era uma brincadeira, que não havia guerra nenhuma. Porém, era uma ilusão com regras, com normas. Se eu queria superá-la, eu tinha que aprender essas regras e ser vitorioso usando essas regras. E assim é o mundo. Ele vai fortalecendo a nossa vontade, ele vai aguçando as nossas ferramentas de inteligência, de imaginação, a partir do momento que vamos tentando passar por todas as provas usando as regras do mundo. Saímos do outro lado muito maiores do que entramos. Ele é uma ilusão, mas não é uma ilusão caótica nem que possa ser desconsiderada. Bom, essa parede é uma ilusão, com certeza, mas minha testa também. E quando essas duas ilusões se chocam, pode ser bem desastroso. Então, cuidado com essa ideia de ignorar o mundo como se ele não tivesse valor.
Ele é uma ilusão programada para gerar um efeito. Aprendendo as suas regras, sendo vitorioso nas suas regras, você chega à superação desse mundo de ilusões. E outra coisa é a confusão muito comum que se faz do idealismo com alguma forma de fanatismo, de crenças dogmáticas de qualquer espécie, ideologia de qualquer espécie. O ser humano idealista é aquele que tem como meta corresponder cada vez mais ao máximo que um ser humano possa chegar a atingir. A maior harmonia possível de todas as vozes que vivem dele. Ele quer chegar ao ápice da condição humana, mas ele não é dono da verdade. Ele não é taxativo em relação aos caminhos que o levarão lá, ele está descobrindo esses caminhos. Ele tem ânimo de aperfeiçoamento. Ele não é perfeito, ele não é dono de verdade nenhuma. Ele está em constante processo de aprendizado e tem uma motivação muito grande para aprender. Eu quero aportar valores ao mundo. Eu quero ser humano. Eu quero corresponder à oportunidade que a natureza me deu de ser um ser humano legítimo. Mas a visualização mais perfeita, mais precisa desse ideal eu vou conquistando à medida que caminho. Mas uma coisa é certa, é um ideal unificador que traz à tona aquilo que de mais humano eu tenho dentro de mim, mas legitimamente humano, ou seja, aquilo que aporta valor ao mundo que só um ser humano pode aportar. Valores, virtudes e sabedoria. Portanto, não é um dogmatismo que diga o caminho é esse. Bom, os caminhos vão sendo construídos e são tantos quanto os caminhantes. Não podemos dizer exatamente o que constitui o ideal humano. Teríamos que ter diante de nós um homem perfeito, um sábio perfeito. E isso não é tão fácil. Temos depoimentos históricos, mas mesmo esses depoimentos muitas vezes sofrem alterações ao longo da história. O que sabemos é que à medida que crescemos, somos integradores. As coisas não são excluídas, as coisas não são destruídas, as coisas são integradas. As coisas encontram o seu lugar dentro da nossa vida. A justiça, segundo Platão, é saber colocar cada coisa no seu lugar. E um homem idealista é um homem que busca ser justo. Não é isso não, isso sim, vamos ver onde. Ele considera o universo e vai buscando o lugar certo onde todas as coisas se realizam. Assim como ele busca o ideal seu, através da sua ação, ele busca conduzir todas as coisas ao ideal que lhes é próprio. Mas não é nenhum sentimento de ser dono de nenhuma verdade. É um sentimento de querer sair daqui maior do que chegamos. Querer sair daqui mais próximo dessa ideia de unidade, o mais próximo que um ser humano pode chegar. Tá? Então não confundam. Lembrem mais uma vez da frase cristã: pelas vossas obras vos conhecerei. Olhe para trás e veja quais são os homens que tiveram um efeito unificador poderoso ao longo da história e quais foram aqueles que segmentaram, quais foram aqueles que dividiram, que lançaram parte contra parte, quais foram aqueles que dissociaram a humanidade e quais foram aqueles que encontraram vias de reencontro. Não há muito como negar. Basta olhar o rastro que deixamos para trás e encontramos se estamos num caminho humanizador ou não. Bom, num determinado momento, nós vivemos um episódio histórico interessante. Tínhamos uma Idade Média, que não precisamos entrar muito em detalhes, porque todos nós estudamos muito isso, que é a ideia da centralização num culto a um divino, mas muito fanatizado, às vezes um pouco dogmatizado, ou seja, toda aquela parte do fanatismo que gerou um rechaço quando ultrapassamos essa fase histórica. Então, o fanatismo religioso medieval, quando o ser humano esgotou esse ciclo, gera tendência ao pêndulo que ele ia ao extremo oposto, a rejeição por aquela experiência violenta. Só que os extremos, como diz a tradição egípcia, se tocam. Os extremos nunca são bons. O ideal seria que o homem encontrasse um justo meio. Então, era o extremo de Deus justificando tudo, e o homem submetido a todo tipo de sacrifício e mutilação. Oscilamos para um humanismo extremado também, especialmente após o iluminismo, o grande racionalismo clássico, onde o homem roubou o lugar de Deus e agora ele é o centro. Mas não o homem que podemos chegar a ser, idealisticamente falando, mas o homem que somos agora, com todos os nossos caprichos, com todo o nosso terrível egoísmo, que é um fator de desassociação tremendo, é um ácido que destrói tudo, com todas as nossas debilidades, nós somos o centro.
E agora a vida social trabalha para gerar o maior conforto, maior liberdade e o maior prazer para esse ser, com todas essas imperfeições, que não planeja ser melhor do que isso. Ele planeja que todos esses desejos do que ele é hoje sejam atendidos. E cada um pensa no seu benefício pessoal e imagina que de alguma forma isso vai se arranjar. Quando cada um pensa em si, existe uma mão invisível, copiando um pouco a ideia da economia, que vai arranjar tudo isso e tudo vai dar certo no final. E não dá. Temos fatores desagregadores para todos os lados. O ser humano começa a não ter como aspiração ser melhor do que ele é. E isso é uma coisa muito curiosa. Contava numa determinada palestra para vocês que uma ocasião dava uma aula de filosofia sobre um grande clássico indiano, que é o Bhagavad Gita, e que tratava do aperfeiçoamento humano. E um aluno meu, muito jovem, chegou para mim e falou: professor, eu não quero me aperfeiçoar. Eu estou feliz do jeito que eu sou. Que coisa isso de querer ser um ser humano melhor. Não quero, quero ser do jeito que eu sou. Por que o homem tem que buscar aperfeiçoamento? Eu falava para ele, imaginem vocês o impacto de uma pergunta como essa, e você ter que chegar a uma resposta rápida e que seja satisfatória. Eu disse para ele o seguinte: imagine que você tem uma quantia X de dinheiro e você quer comprar um automóvel ou quer comprar um aparelho de som com essa quantidade de dinheiro que você tem. E eu chego e te digo: olha, eu tenho um ótimo aparelho de som lá em casa, só tem um problema, um alto-falante não funciona, o outro está chiando um pouco. O toca-discos CD está um pouco empenado. E o encaixe do pendrive também, às vezes encaixa, às vezes não encaixa, mas fora isso ele é muito bom. Fora isso sobrou o quê? É lógico que dentro daquela quantia de dinheiro que você tem, você não vai querer o meu som, você vai querer o mais próximo do ideal. O mais próximo do ideal no carro que você usa, o mais próximo do ideal na roupa que você veste. Por que só para você qualquer coisa está boa? Não percebem que essa busca do ideal, que é inerente ao ser humano, começa por si próprio? É natural, e você vê isso na criança e no adolescente, o amor pelo heroísmo, o amor por grandes ideais, e isso é esse idealismo que existe latente dentro de todo ser humano, que espera que a vida futura lhe traga oportunidade de empurrar as trincheiras mais longe, se tornar mais pleno, mais realizado e mais feliz como o ser humano, que não busca qualquer prazer fácil, nem qualquer felicidade fácil, busca realização enquanto ser humano. Então geramos uma sociedade tremendamente egoísta, que debilitou o homem e que mima as suas mediocridades, ao invés de convidá-lo a crescer. E tudo fica em função disso. Vários egoísmos que vão se harmonizando, vocês percebem que essa pseudo-harmonia dos egoísmos, porque isso é impossível, faz com que as leis virem pacto social, como dizia Platão. Ele dizia: olha, a sociedade faz um pacto social, eu gostaria de ter as suas coisas, você gostaria de ter as minhas, mas já que você é mais forte do que eu saio perdendo. Então a gente faz um acordo, nem eu roubo você, nem você me rouba. Mas eu faço isso por medo de ser prejudicado, e não por amor ou honestidade. Se houver uma situação onde eu esteja protegido e impune, é claro que eu quero as suas coisas. Portanto, fica uma lei que algema. Não há uma possibilidade de transformação do ser humano. A ética é de coerção e não de convicção. Ninguém acredita que deve ter um comportamento ético. Tem, porque existem punições sociais que ele vai ter que submeter se não cumprir essas normas. Ou seja, é um equilíbrio dos egoísmos. 7 bilhões de seres humanos querendo que o mundo gire em torno deles. Ou você constrói 7 bilhões de mundos para colocar um egoísta dentro de cada um, ou você faz com que esses homens parem de pensar tanto em si e comecem a pensar um pouco mais no outro. Perceba uma coisa curiosa que eu admiro muito. Todos os anos temos o Dia das Mães e vem uma série de textos, uma série de homenagens. Eu mesma sou uma mãe e recebo essas homenagens. Uma das coisas que mais se elogia é a capacidade de uma mãe se sacrificar pelos filhos. Um bom mestre desses que foram transformadores, que construíram grandes homens, um bom mestre elogiado pela sua capacidade de se sacrificar para transmitir o melhor pelos seus educandos. Um bom líder é aquele que é capaz de sacrificar o seu conforto para estar levando o seu povo numa boa direção. Um bom médico, sacrificar os seus confortos para amenizar a dor do outro. Ou seja, a ideia do autossacrifício pelo todo, pelo outro,
sempre esteve ligada a uma das virtudes mais louváveis da humanidade. Onde fomos parar que consideramos que o autossacrifício é o fim da picada e que temos que valorizar e viver em função daquilo que me beneficia apenas? Como serão assim as mães, os mestres, os líderes, os médicos, os homens em geral, pensando tanto apenas em si próprio e tendo horror a qualquer espécie de autossacrifício? Vocês percebam que a gente entra numa sociedade predadora, sem perspectiva, com perda da ideia da unidade. Isso tende à pulverização, como um corpo morto, onde as forças que desagregam imperam sobre aquelas que unem. Entra em decomposição. Uma sociedade onde a ideia da união se perdeu vai virar um corpo morto e desintegrado. Tá? E esse elemento cada vez mais é incomum. Às vezes eu vejo pessoas que ao final da vida chegam e dizem, fizeram um trabalho louvável, fizeram um trabalho em prol da sociedade e dizem, eu dei a minha vida, sacrifiquei muita coisa da minha vida por isso. Quando eu ouço essa frase eu penso, bom, alguma coisa está mal entendida aí. E quando você entende que o teu trabalho amenizou a dor de muitos, ajudou muitos a caminharem, foi fator de soma da vida de muitos, o que você sacrificou que tinha mais valor do que isso? Que vida era essa que você se lamenta por tê-la sacrificado? Ou seja, o autossacrifício, a entrega, que é uma virtude tão humanamente bela e indispensável, implica em que a melhor coisa da minha vida foi esse autossacrifício. Eu não perdi muita coisa por isso. Isso me fez ganhar muita coisa. Deu sentido à minha existência. Ou seja, ou não temos capacidade de autossacrifício, ou quando temos, apresentamos a conta ao final. Ou seja, não houve a compreensão do valor que isso representa. Isso é um elemento muito interessante. Uma das coisas que dentro do hermetismo, recentemente fazia uma palestra sobre a Tábua de Esmeralda, onde falava sobre isso, os elementos fundamentais da cultura egípcia, entender que o mundo está todo relacionado simbolicamente, ou seja, que todos nós temos ligações sutis entre nós, todos os acontecimentos somam para que a gente cresça. Ao entender essa tessitura, esse tecido da vida, você descobrir num determinado momento quem foi o fiandeiro, quem foi o tecedor. Ou seja, quando entendemos que o mundo é cosmos e não caos, que existe relação entre tudo como se fosse um grande organismo, tentar imaginar qual é a alma desse grande organismo e relacionar esses dois mundos. Então, quando perdemos uma ligação com o ideal, com a alma de tudo isso, o corpo se desintegra. Exatamente quando se perde esse fio de ligação entre o mundo das ideias e o mundo concreto, é como um corpo físico que perdeu o fio de ligação com a sua vida, com a sua alma, e ele começa a se desintegrar. E nós estamos cada vez mais, por egoísmo, por uma vida caprichosa, voltada apenas sobre interesses banais, estamos percortando esse fio. Percebemos até na biologia que um sistema onde você oferece muito conforto às partes não é um sistema bom para a evolução, para o progresso. E evidentemente dentro da sociedade também não. Perdemos a noção do valor do sacrifício da parte em prol do todo. Nem a vida orgânica é possível dessa forma. Existe uma passagem muito interessante, alguns já tenham conhecido talvez um discurso de Alexander Solzhenitsyn, numa turma da Universidade de Harvard, na década de 70. Entre muitas coisas interessantes que ele diz aí, tem uma frase que sempre me marcou muito, que ele dizia o seguinte: se a vida fosse um sistema criado apenas para proporcionar prazer e conforto a cada um dos seres, ela não terminaria na morte. Vamos e venhamos. A morte não é confortável nem prazerosa. Se a vida fosse feita só para isso, não teria sentido ela terminar na morte. Agora, se a vida é entrega, sim, tem sentido ela terminar na morte. Que talvez seja a grande entrega. A entrega das ferramentas que pegamos emprestadas da natureza, devolvemos e dizemos, olha o que eu construí com elas. Eu agreguei valor ao mundo, ou seja, eu utilizei bem as ferramentas que você me emprestou. Ou seja, se a lógica é a entrega, no final da vida, entregar o corpo físico está dentro da lógica. Mas se a lógica é o conforto, o desfrute, um prazer passivo, onde eu não contribuo para gerar um mundo melhor, a morte é um absurdo. Seria uma contradição de tudo aquilo que se espera da vida? Seria uma injustiça? Seria uma loucura? Um contrassenso?
Tá? Então, para entender a lógica da morte dentro da vida, a vida tem que ser maior do que meramente querer se beneficiar e mimar, colocar entre algodões a nossa personalidade. Parem para pensar um pouco sobre isso. É muito instigante essa frase. Muito gera em nós um processo de querermos integrar vida com morte dentro da nossa consciência e ver que o sentido da vida talvez esteja equivocado. Porque não harmoniza, não cabe, essa peça não encaixa no nosso quebra-cabeça. Por fim, uma coisa que você pode perceber é que a felicidade humana, propriamente humana, aparece muitas vezes na nossa vida e nós teríamos que aprender a reconhecê-la e valorizá-la. Você já deve ter tido a experiência de servir a algo, fazer um trabalho nobre, pensando menos em si próprio e mais no todo, servir a uma ideia nobre e ao final do dia o prazer do dever cumprido. Ainda que o corpo esteja cansadíssimo, a tua alma está em estado de graça. E isso é uma felicidade humana. Felicidade de você olhar para trás e ver a trilha da tua história pessoal e ver que foi uma trilha luminosa, você agregou valor a todos os locais onde você esteve, a felicidade aí é enorme. Aquela sensação maravilhosa de colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos, em paz com céus e terra, em paz consigo mesmo, porque você é um ser que soube se respeitar e foi digno da tua natureza humana no dia de hoje. O sono dos justos, a sensação do dever cumprido, essa satisfação profunda de ver, olhar para trás e ver que deixamos uma trilha cada vez mais humana, são felicidade. E se nós aprendemos a depurar o gosto e a querer esse padrão de felicidade não menos, aí começa a fazer sentido ter uma vida que corre apenas atrás da felicidade. Não como conforto egoísta ou como prazer egoísta, mas como realização da nossa natureza humana. Isso é um ofício de idealistas. E por fim, o que eu queria trazer para vocês, como um pequeno presente meu, particularmente, alguns sabem que sou uma poetisa amadora, escrevo um pouco, e há muitos anos atrás, refletindo sobre essa natureza que, para mim e para muitos idealistas, não haveria outro caminho, nenhuma outra natureza nos traria felicidade, nenhuma outra trajetória, senão essa sensação de ir sempre ao nosso limite para dar o nosso melhor. Pensando nesse tipo peculiar de felicidade, eu escrevi um poema que eu gostaria de recitar agora para vocês, de lê-lo. Ele se chama, está no meu blog de poemas, e se chama Sem Reservas. De toda a energia, do ar até o último fôlego, a cada dia marchar até os pés do crepúsculo. De cada flor entregar até a última pétala, pois que não há sentido em querer como nossa uma gota sequer do néctar que alimenta a grande vida. De toda a dor entregar até a última lágrima, de todo o alento do ar como fosse uma dívida, com todo o amor fabricar deste mais puro bálsamo, que torna mais leve a caminhada, malgrado todas as feridas. De tua mão vou tomar a menor de tuas lâmpadas. De toda a luz vou portar não mais que um só átomo, que sacie minha sede e me torne uma fonte, que fecunde este vale e dê um novo fôlego aos que ascendem rumo ao horizonte. Nada mais ansiar reter por ilusão, mas nada. Só caminhar e alcançar sentir-me então parte dessa estrada. Alçar voo da mais alta montanha e ousar ver, enfim, a unidade daquilo que há em tudo com aquilo que há em mim. Esgotar de vez a lógica e o sentido de um mundo cego que ousa dividir o infinito entre aquilo que acredito e aquilo que nego. Levar à exaustão todo o recurso, toda a razão que bloqueia o grande rio em seu curso, que separa a minha da tua mão. Deixai, Senhor, que eu prove de teu cálice na justa medida. Não permiti, Senhor, que eu me embriague com tão forte vinho
que já não entenda a vida, que já não veja o caminho. Sabeis que em meu peito há uma cifra, há uma mensagem, há que haver fôlego para entregá-la ao mundo antes que chegue ao termo esta viagem. Senhor, fazei com que o meu nome seja entrega. Sonhai comigo sem reservas, sem limites, pois que tu sabes, e um dia eu saberei, que sem dúvidas serei aquilo em que tu acredites. É isso, uma pequena reflexão. Eu espero que vocês possam caminhar com ela durante esses próximos dias e cheguem a extrair uma síntese, uma conclusão, uma ideia própria, que quizás os aproxime dessa visão do mundo de um idealista. Obrigada.